Bem-vindo ao Mac Magazine, eu sou a Lemelo e estamos trazendo mais uma dica de vídeo para você que usa o OS X, o Mac. Hoje nós vamos falar sobre o Time Machine. Time Machine é uma ferramenta de backup que vem com o Mac, né? Quando você compra já está no OS X o Time Machine, e a gente consegue chegar nele aqui pelas preferências do sistema, pode ser aqui pelo dock, essas engrenagenzinhas, ou aqui no menu da maçã em preferências de sistema. É esse ícone aqui, ó. Tá? Aqui no cantinho embaixo, aqui essa bolinha, um reloginho voltando no tempo aqui. Tá? Se você tiver dúvida, você pode escrever aqui Time Machine, ele já te dá a opção, você clica e ele já abre aqui o seu painel de controle do Time Machine. Primeira coisa que a gente precisa aqui nas preferências do sistema é ter um Time Machine ativo. Tá? Então a primeira coisa é que o computador saiba que tem que fazer Time Machine. Esse Time Machine, esse backup, né, essa cópia de segurança, ela é feita num disco externo. Tá? Então eu vou fazer uma paradinha aqui, por enquanto vou deixar ele quietinho aqui. Vamos falar sobre os discos externos. Eu vou colocar aqui um disco externo na porta USB do meu Mac. Ele vai aparecer aqui um disquinho. Do jeito que eu tirei ele da fábrica, ele está aqui. Tá? Esse disquinho de HD 250 GB, que é o que eu tinha aqui. A gente precisa preparar esse disco para ele funcionar com o Time Machine. Tá? Quem faz isso para a gente é um negócio chamado utilitário de disco. Existem dois caminhos para a gente chegar nos aplicativos. A gente pode vir aqui no Launchpad e escrever utilitário. Ó, ele já mostrou aqui, ó, de disco, que é esse aqui que eu quero. Tá? Um outro caminho é eu vir aqui no Finder, né, no menu, nesse sorrisinho aqui, né, na carinha aqui. Vou ir em utilitários, tá? Esse é outro caminho para chegar no utilitário de disco que está aqui. Tá? Essa é a pasta utilitários. Essa pasta utilitários ela fica dentro da pasta aplicativos, dentro do seu HD, que é esse aqui, né, na área de trabalho, tá bom? Vamos abrir o utilitário de disco, dei 2 cliques nele. Deixa eu fechar essa janelinha e ele vai me mostrar quais são os discos que estão nesse meu Mac. Então eu tenho o HD de 320 GB que está aqui, que é o meu HD, né, do Mac mesmo, né, que está lá dentro. E eu tenho esse HD externo, tá, que eu coloquei pela porta USB. Vocês veem esse íconezinho que ele apresenta aqui, é o ícone do USB. A primeira coisa, esse disco aqui, ele já vem preparado para o Windows, tá? Eu comprei ele pronto para o Windows. E para a gente preparar ele para o Time Machine, a gente precisa apagar o que tinha do Windows, né? Porque o Time Machine ele vai exigir um padrão de disco diferente do Windows, tá? Então a gente precisa apagar esse disco e prepará-lo para o Time Machine. Para fazer isso, a gente clica aqui no disco. Isso daqui é o volume que a gente chama, né? Que é o disco já preparado para funcionar. E esse aqui em cima é o disco rígido, tá? É a máquina, vamos dizer assim. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é dividir esse disco. Por exemplo, esse disco meu tem 250 GB, só que eu não quero ele com 250 GB. Eu quero ele com dois pedaços, tá? Então um pedaço eu vou chamar de Time Machine. Opa, não aceitou todos os nomes, eu vou pôr só Time Machine. E aí tem uma pegadinha, o formato que o disco é usado. O formato para o Time Machine tem que ser pelo menos esse macOS expandido com registrado, né, cronologicamente. Em inglês, se eu não me engano, é journal que eles falam. Journal, eu não sei falar em inglês esse negócio, mas ele vai registrando, tá, todo o que rolou no disco cronologicamente. Tá? E eu posso definir esse tamanho ou alterando aqui, ou se eu quiser eu posso arrastar aqui e eu faço ele crescer e diminuir. Eu vou deixá-lo com 200 GB. 200, aqui eu não vou conseguir, então eu vou escrever na mão, 200, pronto. Tá? Ele já entendeu, esse aqui é meu disco do Time Machine, tá aqui bonitinho. O outro disco, quer dizer, eu tenho um disco físico que eu estou dividindo ele em duas partes. Tá? O outro disco, que é uma parte aqui pequenininha, eu vou deixar ele como HD de 50 GB. Tá? Eu gosto de pôr assim HD 50 GB, pendrive de 10 GB, porque aí eu sei onde eu deixei o arquivo, se for o caso, tá bom? O que rola aqui? Então vamos falar um pouquinho desses formatos.
O FAT, que é o File Allocation Table, se não me falha a memória, é uma coisa que a Microsoft inventou, é um padrão de disco que a Microsoft inventou na época do DOS. Quem começou no computador há muito tempo atrás, lá na década de 90, no comecinho da década de 90, deve ter lidado com o DOS. E é um formato meio antigo, tá? Ele é meio burrinho, ele precisava daqueles negócios de desfragmentar disco, porque ele começa a gravar pedaços do arquivo em cada cantinho e tal. Com o tempo, eles evoluíram e criaram esse exFAT. Se eu não me engano, isso vem de Extended FAT, quer dizer, um FAT estendido, tá? Que serve, o Windows 7, o Windows 8 e o Windows Vista, se eu não me engano, eles conseguem ler esse exFAT. Mas o Windows XP não consegue. Então, o que é legal, se você vai usar esse disco também no Windows, tá? E não é o Windows XP, no Windows 7, por exemplo, usa esse exFAT, tá? Então prepara o seu disco para esse formato, porque o Mac consegue entender e o Windows consegue entender, porque o padrão do Windows normalmente é um que a gente chama, eles chamam de NTFS, tá? É o NT File System. E o Mac não consegue gravar nesse NTFS, ele precisa ter um aplicativozinho para poder fazer isso. Com esse exFAT, o Mac consegue e o Windows consegue. Então ele é um baião de dois ali, ele consegue atender todo mundo sem se complicar, tá bom? Eu posso dividir esse disco em quantos pedacinhos eu quiser. Tá? Eu vou dividir em dois aqui, porque aí eu reservei um pedaço para o Time Machine, no formato de disco que o Time Machine exige, e deixei um outro pedaço para eu ter um pendrive de luxo aqui, né? Um flash drive de luxo, em que eu posso gravar, pôr minhas coisinhas lá dentro, etc e tal, tá bom? Eu defini isso, eu mando ele aplicar, ele vai me dizer, olha, você tem certeza que você quer particionar? Particionar quer dizer dividir. Esse disco, não sei o que lá. Esse particionamento, quer dizer, essa atitude que eu estou tomando, vai apagar tudo que tiver nos dois discos. Vou pedir para ele fazer a partição. Então ele está criando, ó, ele fez, está formatando, né, que a gente chama, ele está apagando o disco no macOS estendido, né, no expandido, com o nome de Time Machine, e agora ele está fazendo o FAT. Então o que acontece, ó, num disco só, um disco físico, né, num HD externo só, eu tenho dois discos lógicos que a gente chama, tá? Então eu tenho aqui um disco físico, que é esse 250, e tenho o HD do Time Machine e o HD que eu vou usar para minhas coisas do Windows, ok? Isso que a gente chama de formatar, de particionar. Se você precisar apagar isso aqui, não, eu não quero mais exFAT, eu vou usar só no Mac. Então você joga o macOS expandido, tá? Tem um outro aqui que ele tem essa distinção entre maiúscula e minúscula. Se você escreve o nome do disco em letra maiúscula, ele vai entender só se você escrever em letra maiúscula, quando você está acessando pela rede, etc. Mas eu deixo sempre nesse padrão aqui, nesse expandido com registro cronológico, porque ele é mais versátil, ele acaba funcionando bem e não me dá dor de cabeça, tá bom? Então isso daqui é particionar disco, que foi o que eu fiz aqui, eu dividi ele em dois, tá? E eu apaguei os pedaços que eu queria, né? Eu defini nos formatos, os discos, né? Cada metade num formato diferente de acordo com a minha necessidade, tá? Então vamos agora voltar, vou encerrar o utilitário de disco e vamos voltar para minhas preferências de sistema para falar com o Time Machine. Eu já tenho agora um disco externo preparado para o Time Machine. Eu vou selecionar o disco que eu quero fazer o meu Time Machine. Então eu vou falar, ó, você vai fazer nesse disco aqui, tá? Vamos lá. Tá. Eu já fazia em outro backup, então eu vou cancelar aqui e vou colocar o outro disco meu para vocês verem como funciona, tá bom? Cancelei aqui. Vou ejetar esses discos. Para ejetar, para quem não sabe, você joga ele na lixeira, a lixeira se transforma num botão de ejeção e aí você pode fazer de conta que nada aconteceu rapidamente e eu vou colocar o meu backup de verdade aqui para vocês verem como que ele funciona, tá? Então, eu já estou fazendo o meu backup num disco que chama backup de MKT, que é o nome dessa máquina, tá? Então tá aqui, ó, eu particionei. Deixa eu voltar lá no utilitário de disco. Vou por aqui agora, ó. Utilitário de disco. Tá? Vocês vão ver, tá? O disco tem 500 GB e eu separei. Deixa eu voltar aqui e na partição vocês vão ver. Eu separei nesse disco aqui, ó, 350 GB para o Time Machine. É um pouquinho mais que o meu
HD interno. As pessoas falam, ah, deixa do dobro. Tem gente que deixa o dobro, eu estou me dando bem com esses 350 porque eu tenho um esquema de backup diferente. Né? Eu faço backup aqui só das coisas que estão rolando e quando acabo os trabalhos eu gravo em CD, em DVD, né? E deixo guardadinho na gaveta lá, cada 5 anos eu renovo. E eu deixei o restante, que são 150 GB, eu deixei para outras coisas que eu preciso usar. No caso, como eu só uso ele no Mac, eu não pus o formato exFAT, eu deixei ele no macOS mesmo, tá bom? Muito bem. Aí, aqui eu posso selecionar o disco e escolher o disco que eu quero. O disco que eu faço é sempre esse daqui, né? Esse backup de marketing aqui. Tá? E aí eu vou mostrar uma coisa legal. Ele já tá, na hora que eu coloco o HD no Mac, ele sozinho começa a fazer o backup. Então ele viu que desde a última vez, que foi no dia... Não, aqui é o mais antigo. Mas desde a última vez que eu coloquei o Mac, que eu espetei o HD no Mac, ele precisa fazer backup de 8 GB quase. Que eu andei fazendo umas imagens meio grandes aí, e aí ele acabou ocupando espaço. Tá? O legal é, eu posso mudar, eu posso definir nesse meu disco o que eu não quero que faça backup. Então, por exemplo, aqui, excluir esses itens do backup. O que eu não quero que vá backup? Esses vídeos que eu estou fazendo, que são 6 GB, eu não quero, porque vai ocupar um espaço, depois eu gravo isso em DVD e eu não vou precisar. Algumas fotos, alguns vídeos, né, que estão aqui, eu não quero mais. Se eu quiser tirar ou acrescentar alguma coisa, eu posso acrescentar com o botãozinho de mais. Aí eu falo o que eu quero acrescentar nessa lista de exclusão, né? Quer dizer, eu não quero que faça backup delas, ou no caso aqui esses vídeos que eu já acabei com essa pasta, eu tiro ele da lista e já era. Tá? Então aqui eu controlo para evitar que eu sobrecarregue meu disco de backup com coisas que são efêmeras, que eu não vou precisar sempre. Tá bom? Outra coisa, efetuar backup também quando você tiver com a bateria, né? Quando você tiver... ou seja, aqui eu estou autorizando ele, que nem aqui, eu não estou com o Mac conectado na tomada, tá? Na bateria do Mac. Então aqui eu estou autorizando ele, ó, faz backup se eu tiver na bateria, tá? Não espera eu conectar na tomada, vai direto. E aqui eu peço para ele me avisar quando os backups antigos forem apagados. Por quê? Conforme esse disco vai enchendo, ele vai matando as versões antigas, né? Os arquivos antigos, muito antigos, ele vai apagando e vai colocando coisas novas, tá? Aqui cabe uma explicaçãozinha. O primeiro backup que você fizer, quando você colocar esse disco pela primeira vez, ele vai copiar todo o conteúdo do HD seu para dentro do backup. Tá? Por isso que esse meu backup acaba ficando bastante ocupado, tá? Porque ele tem um monte de informação lá, inclusive para poder restaurar o meu Mac. Tá? Se eu tiver algum pane nesse HD, eu ponho um HD novo e restauro a partir do Time Machine. Então, conforme ele vai enchendo, ele vai apagando as coisas antigas e colocando as novas ali. Tá? E isso é bom até certo ponto. Se você tem um disco pequeno, né, você acaba tirando muita coisa até recente, né? Aqui no meu caso, ó, as coisas mais antigas que tem são de novembro de 2012, quer dizer, já tem um tempinho curto aqui, mas para mim é o suficiente porque eu tenho, como eu falei, um outro mecanismo de backup. Vou mostrar como funciona o Time Machine na prática. Tá vendo aqui que está rolando esse reloginho aqui em cima? Eu clico nele aqui e peço para abrir a máquina do tempo. Eu vou pegar uma pasta aqui, ó, só para efeito de curiosidade. Deixa eu pegar uma pasta minha pasta de imagens aqui, tá? Então tem aqui algumas imagens e eu vou voltar no tempo nessa pasta. Então eu tô aqui, ó, vou pedir para abrir o Time Machine com essa pasta aberta. Ele vai me colocar essa pasta no tempo, tá? Olha só. Esse efeito é legal, o pessoal de Windows fica espantadíssimo. Tá? Então eu vou ver, isso daqui são a mesma pasta ao longo do tempo. Tá? Por quê? Conforme eu vou fazendo o Time Machine, conforme eu vou colocando o disco e pedindo para ele fazer o backup, ele vai tirando uma fotografia daquela pasta, anota o que mudou e guarda aquela fotografia. Tá? E aí eu vou tendo aqui no tempo, ó, as coisas mais antigas, tá? O que está em rosinha é porque são coisas que ele registrou, tá? E o que está em branquinho foi, nesse dia teve backup, ou nesse dia não teve backup, mas as coisas estão aqui. Então se eu quiser ver essa mesma pasta de imagens, vamos dizer que eu tinha uma imagem aqui que eu apaguei sem querer, em dezembro de 2012, aqui ó, no dia 6 de dezembro, ó, vou clicar aqui, ele volta no tempo até o dia 6 de dezembro, então essa pasta aqui é como ela estava no dia 6 de dezembro, tá? E eu posso ver como ela está agora. Então você vê que algumas coisas foram acrescentadas, por exemplo, essa pastinha aqui, desenhos de herói, ela não existia em dezembro, ó, ela não existia e agora ela existe. Tá?
Vamos dizer que eu não tinha essa imagem, deixa eu achar uma imagem aqui, ó. Deixa eu pegar uma qualquer aqui, vou pegar essa daqui, ó, por exemplo, tá? Não sei nem que imagem que é, mas vou pegar ela. E eu quero que essa imagem volte, eu apaguei ela sem querer no dia, sei lá que dia que foi, mas eu tenho ela em dezembro, eu quero que ela volte para minha pasta hoje, tá? Então eu seleciono o arquivo que eu quero e peço para o Time Machine restaurar, aqui no cantinho inferior direito, tá? Ele automaticamente vai me trazer essa imagem de volta, tá? Vai pedir autorização, né? Eu já falei sobre isso, sobre você usar um usuário que não seja administrador, porque sempre você tenha autorização do sistema, né? Ele vai sempre te pedir autorização para você. Eu pus na senha errada. Vai sempre te pedir autorização para você fazer as funções. Aí ele está falando, ó, tudo bem, vamos continuar. E aí ele trouxe a foto de volta. Eu nem lembro que número que era. Mas eu acho que era essa daqui, eu acho, não era? É uma de 4,9 GB. Eu não marquei qual que era, eu devia ter anotado. Tá? Mas, de qualquer forma, a imagem veio para cá. Tá? Então, o que antes eu não tinha aquela imagem aqui, eu devia ter pego um arquivo que eu soubesse o nome, né? Foi mancada minha. Mas vocês entenderam como funciona. A imagem está aqui agora e eu posso usá-la novamente. Então, eu não a perdi. Eu a recuperei usando a minha máquina do tempo. Tá bom? Isso é uma dica básica do Time Machine. Aqui é o Mac Magazine, eu sou a Lemelo, agradecemos a audiência e até a próxima.